Bom dia, dando continuidade às aulas. Vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Lembrando que o universo, então, ele é governado por leis termodinâmicas. O universo ele compõe, então, um sistema de estudo e a vizinhança. Então, aqui nós temos uma expressão do Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo. A partir daí teve resfriamento, união de átomos, formando novos elementos, aqui, por exemplo, o cobre. Depois de bilhões de anos, então, a formação de algumas estruturas vivas. Então, aqui eu tenho a lei do universo, e as leis que governam o universo são basicamente as seguintes. A energia do universo é constante. O que significa isso? A energia inicial gerada pelo Big Bang, ela se mantém constante. O que acontece é que a energia ela se mantém constante de modo que o sistema e a vizinhança eles trocam energia entre si, sem perda, ou seja, apenas troca a energia que o sistema ganha, ele perde, o universo, a vizinhança perde. E a energia que o sistema perde, a vizinhança ganha. E outra lei é que a entropia do universo ela está sempre aumentando. Então, basicamente, eu estou falando que a tendência do universo é formar estruturas de desordem. O que seria a entropia? A segunda lei está relacionada com a entropia e o seu papel em indicar se um processo irá ocorrer espontaneamente ou não. Então, a entropia ela nos diz se um processo irá ocorrer ou não e o sentido que o processo irá ocorrer. Então, ele nos dá a ideia de qual é o sentido que a reação é favorável. De modo geral, como a gente falou anteriormente da entalpia ela diz se a energia dos produtos é maior que os reagentes ou vice-versa. Então aqui eu tenho dois frascos conectados, o frasco B contendo uma atmosfera, ou seja, contendo gás, e o frasco A contendo vácuo, sem nenhuma matéria. O que irá acontecer se eu abrir essa válvula que conecta os dois meios? Espontaneamente, se eu abrir, o gás ele vai espalhar nos dois recipientes, de modo que ele vai se equilibrar a pressão. Então, com os dois recipientes têm o mesmo volume, a tendência é que o gás se espalhe até que as duas pressões se equiparam, sejam iguais. Então, o que acontece? O processo espontâneo é aquele que ocorre sem nenhuma intervenção externa. Então, de modo geral, a expansão de um gás ela acontece de modo que seja favorável. Para que um gás seja comprimido dentro de um botijão de gás, por exemplo, tem que fornecer energia para que esse processo aconteça. Então, a expansão do gás é um processo espontâneo, a compressão do gás é um processo não espontâneo. Então, a entropia está relacionada à espontaneidade do processo, no sentido que o processo vai ocorrer. Então, como esse processo vai estar relacionado, então, à questão da vida? Aqui tem uma pergunta bem simples. A vida viola a segunda lei da termodinâmica? A segunda lei da termodinâmica diz que um processo tende a ser espontâneo quando há tendência de formação do caos, entre aspas, desordem. Mas, em outras palavras, eu estou falando que um processo espontâneo acontece com o aumento da entropia do universo. Aí vem a segunda pergunta. A vida é espontânea? Então, se nós analisarmos aqui, uma célula é constituída por várias organelas, as quais são constituídas por várias estruturas menores, chegando à formação de átomos. Por exemplo, nós temos aqui o cromossomo. O cromossomo é formado por moléculas de DNA, que basicamente são formadas por nucleotídeos, açúcar e uma base hidrogenada. A membrana plasmática é formada por proteínas, glicoproteica, proteínas e lipoproteica, proteínas e lipídios, também com algumas estruturas de glicídios. As proteínas são formadas por estruturas menores, aminoácidos, os quais são formados por átomos. E a parede celular é formada por celulose, no caso de uma célula vegetal, que é formada basicamente por açúcares, unidades de glicose. Se nós falarmos em termos de estruturas, a formação de estruturas, teoricamente, seria um processo não espontâneo. Então, como assim? Teoricamente, eu teria que gastar energia para que essas estruturas se ordenassem de modo a formar a célula.
Só que à medida que esse sistema, o organismo vivo, ele se mantém a partir da energia que ela absorve do universo. Então, para que um corpo humano seja mantido, ele tem que absorver energia dos alimentos. Então, os alimentos são transformados, então, através da respiração, a glicose contida nos alimentos é transformada em energia. Essa energia é utilizada pelo corpo para formação de estruturas, para manter a temperatura, etc. Então, o que eu estou falando aqui? Para que o organismo vivo se mantenha, ele tem que adquirir energia de outro sistema, da vizinhança. Então, o que eu tô, de modo geral, quero dizer é que se nós pararmos e nos alimentarmos, o nosso corpo vai tender a degradar, de modo a formar CO2 a partir do carbono das estruturas contidas no corpo que possuem carbono, água e demais gases, por exemplo, sulfídrico, que é a partir dos enxofre. Então, o nosso corpo, se nós não nos alimentarmos, adquirirmos energia de um alimento ou de outro organismo, nós iremos tender a virar gás. Então, a gente vai tender o corpo a se degradar. Aqui, então, segundo a lei, um processo que são espontâneos a uma determinada temperatura podem não ser espontâneos em outra temperatura. Quando a gente fala em espontaneidade de um processo, vamos falar em situações que levam em conta a temperatura que esse processo irá ocorrer. Por exemplo, acima de 0 graus Celsius, a fusão do gelo é um processo espontâneo. Então, se eu estiver num ambiente com uma temperatura maior que 0 graus Celsius, colocar o gelo nesse ambiente, a vizinhança vai fornecer energia por gelo e ele vai fundir espontaneamente. Abaixo de 0 graus Celsius, esse processo é inverso, ou seja, a água vai se tornar sólido. É o que acontece, por exemplo, na geladeira. Quando a gente coloca algo no congelador, no refrigerador, a temperatura lá é menor que 0. Se a água for rapidamente esfriada, as moléculas vão ficar muito próximas. Aí, à medida que eu vou tirar alguma coisa da geladeira, encosto no frasco, eu vou fazer com que essa temperatura naquele local ela volte para o 0 e ajuda a ordenar as moléculas, de modo que instantaneamente todo o recipiente congele. Então, a entropia ela nos diz que existem dois tipos de processos, os processos espontâneos e os não espontâneos. Isso é a segunda lei que define. Entre os vários enunciados da segunda lei, o de Kelvin diz o seguinte: não é possível um processo que tenha como único resultado a absorção de calor de um reservatório térmico e a sua completa conversão em trabalho. Então, não existe uma máquina perfeita. Sempre acontece que uma fonte quente ela vai fornecer energia para uma máquina térmica funcionar. Essa máquina vai produzir trabalho e vai gerar calor para o universo. Então, basicamente, avaliar essa nova marcação agora do Inmetro, que diz é A, B, C, D, está associada, por exemplo, ar-condicionado, ventiladores, à eficiência desse processo. A eficiência da transformação da energia elétrica em trabalho e a perda na forma de calor. Então, está associada a quanto da energia que o aparelho recebe, o eletrodoméstico recebe, e quanto dessa energia realmente é transformada em trabalho e quanto se perde na forma de calor. Então, aqui eu tenho uma bola quicando numa terra, por exemplo. A cada pulo que ocorre, a bola vai chocar com o chão. Parte da energia potencial do trabalho que a bola vai realizar vai ser dispersado na forma de calor no solo. À medida que isso vai acontecendo, a altura que a bola vai alcançar vai diminuindo. Então a energia potencial da bola vai diminuindo, a capacidade de produzir trabalho vai diminuindo e a cada choque ela vai tender a dissipar parte da energia na forma de calor, até que ela chegue no repouso. Então, se eu botar uma bolinha quicando, ela vai tender a diminuir a altura dos kicks até que ela chegue no ponto zero, energia potencial zero. Então, como acontece essa dispersão de energia?
Uma bola em repouso sobre uma superfície quente, os átomos têm movimentos térmicos caóticos. Para que a bola suba no ar, parte do movimento caótico de vibração teria que se transformar em um movimento organizado, algo pouco provável. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês é o desenho Dragon Ball. Se vocês pegarem os desenhos Dragon Ball antigos, quando eles começam a voar, eles ficam meditando. À medida que eles vão meditando, você vai percebendo que nos pés vai formando uma região mais amarelada, alaranjada, que está sendo feito ali. Basicamente, eles estão levando em conta que a energia está vindo da vizinhança, se concentrando no ponto abaixo dos pés dos heróis, dos animes. E aí, naquela região, esse calor, essa energia, ela é acumulada, organizada e transformada em trabalho. Então, para que um corpo ele levite do nada, ele teria que fazer com que toda a energia térmica que está no solo se acumule num ponto, se organize e se transforme em trabalho. Algo que não é o que acontece.